porque hoje será um dia de ação, superação. As histórias que vocês irão ouvir aqui hoje, dificilmente vocês sairão completamente diferente de quando entraram a esse congresso. É com muita alegria que eu posso chamá-la. A partir vamos abrir o nosso evento com chave de ouro. Eu vou convidar ao palco a sobrevivente do nada, ex-empregada doméstica, que veio do sertão nordestino em busca de realizar um sonho, se tornar jornalista. E ela foi para o Rio de Janeiro para realizar esse grande sonho. E de fato, ela conseguiu realizar o seu sonho. E hoje, nesse congresso da história de São Paulo, eu tenho o prazer, e eu vou pedir uma salva de palmas muito calorosa para ela. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, vencedores. Então, eu vou falar sentada mesmo, não é? Então, fica melhor sentada. Eu sou a Gil Muricy, eu sou a jornalista que conta história de superação. E no dicionário da vida, o que é superação? Por que nós estamos aqui hoje? O que é sucesso? Você é uma pessoa que deu certo na vida? Por quê? E o que é dar certo na vida e o que é dar errado na vida? É com muita alegria, vencedores, eu estou tremendo, tá? Eu estou aqui pela primeira vez na minha vida. Eu sou a Gil Muricy, eu sou sobrevivente do nada. E eu estou realizando um congresso na cidade mais desenvolvida deste país. Este é o estado mais rico deste país. Eu sou da região mais pobre deste país. Vocês sabiam? Eu não conheço ninguém que já deu certo na vida. É claro que eu já entrevistei pessoas que deram certo na vida, mas da minha região eu não conheço ninguém. Eu nasci na região do Sisal, lá na Bahia. O meu pai era quilombola e analfabeto, e a minha mãe semi-analfabeta. O pai trabalhava na roça, capinando, e a minha mãe cortava sisal desde os 7 anos de idade. E pelo histórico da minha família, a minha vida não seria diferente da vida dos meus pais. Por que seria? A gente morava em um local de casa de pau a pique, água salobra. Você olha em volta e não vê nada, além de miséria. Como uma pessoa num cenário como esse pode dar certo na vida? Como? Alguém saberia a receita? Existe receita para dar certo? Existe receita para ter sucesso? Pois é, vencedores. Eu fui à escola pela primeira vez aos 5 anos de idade. Eu era a única criança da turma e eu ficava sentada no chão. E para começar, a professora era leiga. E como era com a criança dessa aprende, não é? Eu não tinha coleguinhas na escola. Beleza. A vida era muito difícil porque eu morava na roça, lá em casa não tinha luz elétrica, lá em casa não tinha banheiro, lá em casa não tinha água encanada, a noite era iluminada pela luz do candeeiro e a gente carregava água e lenha na cabeça. Mas nunca se esqueça, todo o sofrimento que você passa na sua vida está te formando para quem você vai se tornar. Sabe por que eu sofri tanto assim? Porque Deus precisava autenticar em mim a identidade da minha missão, a superação. Então, eu tinha que passar por essa prova para a superação ficar autenticada em mim. A minha identidade é a superação. Tudo bem. A vida, como de praxe, seguia o seu próprio curso. E eu não sonhava. Ao meu redor ninguém sonhava, ao meu redor ninguém dava certo, ao meu redor não tinha ninguém para que eu pudesse me espelhar. Pois é, muitas vezes você não tem em quem se espelhar, mas você pode espelhar outras pessoas. Você pode ser o exemplo para outras pessoas. Na minha adolescência, eu fui trabalhar na cidade de empregada doméstica, eu ganhava R$30 por mês. E eu ainda era babá. Por que eu aceitei esse serviço? Porque eu morava na cidade, claro, e era mais fácil para ir para a escola, e eu já estava lá, enfim. Mas eu fazia tudo muito bem feito.
Mas eu não tinha metas, eu não alimentava sonhos. E às vezes eu fico perguntando assim, como é que uma pessoa que não alimenta sonhos consegue viver em paz, consegue ser feliz? Vencedores, nós precisamos de um motivo para acordar todos os dias. Porque se a gente não tiver um motivo para acordar, para que viver? Não é? E a vida foi passando, foi passando. Todo mundo andava, menos eu. Há quanto tempo você espera na fila da vida? Há pessoas que estão atrás de você e depois elas passam à sua frente, enquanto você... Mas na verdade não é isso. Sabe o que é, vencedores? É porque as coisas só acontecem no tempo que você estiver preparado para recebê-las. E hoje eu posso falar isso. Aí o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Chegou 2012. Em 2012, meu pai descobriu que estava com trombose. Para vocês terem ideia, na minha cidade nem tem hospital. A gente tinha que ir de ambulância para outro estado. E meu pai ficava internado numa cadeira. Quem diria que aquele sofrimento iria dividir a história antes e depois daquele fato? E foi uma luta muito grande pela vida do meu pai, porque eu achava que ele iria sair daquela situação. E eu achava que era sofrimento, mas o que nós passamos foi indescritível. A dor de ver meu pai morrendo dia a cada dia, a gente não poder fazer nada. Chegou o dia 9 de dezembro de 2012. Meu pai estava internado no hospital em Petrolina, no Pernambuco, e a cidade de Juazeiro e Petrolina são cidades próximas. Aí a minha mãe estava no hospital com meu pai, não podia ficar dos acompanhantes, e eu fui para Juazeiro dormir na casa dos parentes. Chegou dia 9, né? Domingo. Aquele domingo eu nunca vou esquecer na minha vida. E eu estava indo para o hospital de manhã, já era praticamente verão, né? Porque no Nordeste é só verão que acontece. E o sol daquele dia, vencedores, foi o sol mais lindo que já nasceu na existência humana. Parecia que o sol queria falar comigo. Na verdade, o sol falou comigo, porque aquele foi o último sol da minha vida em que as coisas continuariam do mesmo jeito. Às 3 horas da tarde daquele dia, meu pai morreu. E o chão foi me arrancado violentamente. Naquela época, eu era vendedora de imóveis e a loja estava falindo. Então, a cada mês, a loja demitia um funcionário. Eu fui a segunda a ser demitida. E nessa altura do campeonato, eu não tinha emprego, eu não estudava, porque eu havia terminado o ensino médio. Terminei o ensino médio e pronto, cadê para que faculdade? E pela dor do meu pai. E agora, o que é que eu vou fazer na guerra? Porque a minha vida sempre foi uma guerra. Eu nunca soube o que era nada fácil. E agora, Gil? Eu fiquei desorientada. Aí eu disse assim, quer saber? Eu vou dar um jeito. Eu disse assim, eu vou embora daqui. Aí todo mundo, você tá louca, Gil, você tá louca, não, eu vou embora. Eu comprei uma passagem de ônibus e fui para o Rio de Janeiro para realizar meu sonho de ser jornalista. Eu que passava fome, que era empregada doméstica, que há 7 anos havia concluído o ensino médio, eu ia fazer o que no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus? O quê? Para ser jornalista, uma menina que para falar em público tinha medo? Pois é. Cuidado com as pessoas improváveis, tá? Porque ninguém prevê o sucesso. Ninguém prevê o futuro. Ninguém. Ninguém. Por mais que a gente tenha certeza do que vai acontecer, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Vencedores, quando eu anunciei que eu ia embora, eu virei piada. Eu só não virei meme porque naquela época a internet não era tão forte como é hoje. Exatamente. E aí eu fiz a minha mala. Nunca vou esquecer isso. Meu povo, para que eu fiz uma loucura dessa? Eu fiz a minha mala. Vendi o que eu poderia ter vendido, secador, escova de cabelo, tudo. Aí as pessoas falaram assim, Gil, só tem 2 meses que teu pai morreu, tua mãe ainda não sentiu a falta dele. Quando você vai matar sua mãe também. Eu falei assim para a pessoa, mulher, meu pai já morreu. Se minha mãe morreu, eu vou criar meus irmãos. Eu sempre tenho 2 irmãos, um casal de irmãos. Vencedores era o dia 20 de fevereiro de 2013. O pai morreu no dia 9 de janeiro de 2012. Eu peguei a minha mala numa noite escura de verão, em um ônibus que vinha lá do Ceará e fui parar no Rio de Janeiro. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida?
Hoje eu fico contando isso para vocês e eu não acredito nisso, que eu tive coragem de fazer isso. Eu entrei naquele ônibus e vim embora, ainda bem que era noite, para eu não ver o que eu estava deixando para trás. É claro que eu vinha chorando, né? Eu não queria que o Rio de Janeiro chegasse nunca, porque eu estava com medo de enfrentar o futuro, a realidade da cidade de Carioca, que é uma cidade tão brava na violência. Mas sabe, vencedores, a gente nunca sabe quando a próxima fase da nossa vida vai começar. Você pode estar entrando aqui agora na melhor fase da sua vida e nem imagina e nem se dá conta. Quando eu subi as escadinhas daquele ônibus lá na minha terra, eu estava entrando na melhor fase da minha vida. E eu nunca imaginei que algum dia eu fosse ser digna da felicidade. Todo mundo era digno da felicidade, menos eu. Eu sou uma pessoa que eu sofri tanto na vida, tanto, que a felicidade para mim era uma utopia. Eu achava que eu nunca ia dar certo. Tudo bem, cheguei, passei 2 dias e 2 noites na estrada. Eu nunca tinha saído da minha terra. Nunca. Cheguei à cidade do Rio de Janeiro, eu já tinha um local para ficar, que era um convento, quer dizer, é um pensionato que era administrado por freiras. Fui muito bem recebida pelas irmãs, pelas meninas. E aí eu cheguei na sexta-feira aqui, saí lá na quarta, cheguei aqui na sexta. No domingo eu já tinha vestibular. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí a minha mãe falou assim, olha, qualquer coisa, vem embora. Leva o dinheiro da passagem na bolsa. Se lá der ruim, se manda. Mas eu não ia voltar. Eu não ia voltar. Sabe por quê, vencedores? Eu fiquei 26 anos na minha terra e nada na minha vida nunca deu certo. Eu nem percebia isso. Você nunca vai dar certo no lugar errado. Nunca. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, você pode fazer tudo certo, mas não vai dar certo. Porque você não foi criado para aquele lugar. Você só dá fruto no lugar certo. Então, pela primeira vez na minha vida, eu havia encontrado o meu lugar certo. Sabe aquele lugar que o que tiver de acontecer de bom na sua vida vai acontecer? Pois é. E eu nunca imaginei que fosse acontecer isso comigo. Cheguei à cidade do Rio de Janeiro, tudo bem. E como lá era uma república feminina, existiam moças lá que estudavam na faculdade que eu ia prestar o vestibular. Então uma moça foi me levar. Gente, para eu pegar trem na Central do Brasil, meu Deus. Era tudo muito novo para mim, mas eu estava erguida. Não, eu estou aqui para dar certo. Essa era a minha cabeça. Tudo bem, eu fiz o vestibular, saiu o resultado. Qual foi? Não passei. 3 meses depois, a faculdade fechou. Está vendo aí o livramento? Às vezes o sucesso vem disfarçado de fracasso. Tá? E também o fracasso vem disfarçado de sucesso. Aí vai depender da situação. Beleza. O tempo foi passando, eu consegui emprego no shopping de Botafogo para trabalhar na loja de bebê. E depois eu passei no vestibular em uma faculdade americana, que é uma das melhores da América Latina. E eu não acreditei quando eu passei. Lembra que eu falei que a felicidade era uma utopia? Pois é. Eu passei nessa faculdade que até hoje eu não acredito. Eu passei pelo FIES, claro que eu não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular e não ia ter tempo para ficar tentando a faculdade pública. E eu passei no vestibular. Quando essa notícia chegou na minha terra, das pessoas que zombavam de mim, muitas pessoas ligaram para mim para saber se realmente era verdade. Eu andava na faculdade e eu dizia assim, meu Deus, isso é sonho? Não, isso é sonho, não é verdade. Eu ia na biblioteca da faculdade e eu falava assim, não é verdade. Acreditam? Eu fiz terapia para acreditar que o que eu estava vivendo era real. Era tudo real, não tinha ilusão. Tudo bem, o tempo foi passando, eu consegui emprego também, eu trabalhava, eu estudava pela manhã e trabalhava à tarde no telemarketing, lá no Rio de Janeiro. Chegou 2016, agora é a hora da decisão. Chegou o ano da minha formatura, e aí eu peguei uma foto, a gente foi fazer as fotos de formatura lá no aterro do Flamengo, e eu peguei uma foto, uma amiga tirou uma foto normal, e eu postei essa foto no Facebook contando um pouco da minha história. Mas eu contei aquilo ali como conquista pessoal para mim. E eu não imaginava que o post fosse viralizar. O post viralizou na imprensa nacional e internacional. Inclusive a minha faculdade, que é lá nos Estados Unidos, o pessoal entrou em contato para saber quem era aquela menina. Eu falei, Eu cheguei, isso foi um sábado, dia 10 de setembro de 2016.
Eu nunca imaginei que alguém fosse se inspirar na minha vida, no meu sofrimento. Nunca imaginei. Hoje eu entendo que eu sofri porque muitas pessoas são curadas através da minha dor. E pelos feedbacks que eu recebi, muitas pessoas voltaram a estudar depois que leram a minha história. Muitas pessoas tiveram um choque de realidade e começaram a viver de fato depois da minha história, porque nem sempre a gente tem os recursos e nem sempre as circunstâncias são favoráveis. Eu nunca encontrei circunstância favorável, gente. Eu tinha que meter a cara, mesmo assim. Eu não sou acostumada com coisas fáceis. Eu até estranho quando uma coisa vem fácil para mim, porque tudo é difícil. Beleza, né? Aí a minha história viralizou. Eu não gosto, eu cheguei na faculdade na segunda-feira, todo mundo olhando para mim. Gente, eu não nasci para ser famosa, tá bem? E aí o tempo foi passando. Depois eu criei o meu blog, Meu Nome é Superação, no qual eu conto somente história de superação. O meu blog, ele é referência no mundo, ele é a única plataforma que vive única e exclusivamente para narrar o sucesso das pessoas. Quem diria que um dia isso iria acontecer comigo, não é mesmo? Quem diria? E aí chegou a Copa do Mundo de 2018 e eu contei somente história de superação de jogadores de futebol. Havia jogadores de futebol que eu via na televisão, lá. Quem diria que um dia eu ia entrevistar o Zico? Quem diria que eu seria amiga, eu sou amiga pessoal dos irmãos do Zico, inclusive um irmão do Zico, o Nando Antunes, ele foi lá na minha terra com o meu projeto social. Foi um paulista, que é o Rondinelli Deus da Raça, inclusive eu já dei palestra na cidade de Rondinelli, e o Nando Antunes, eles foram lá na minha terra visitar meu projeto social de futebol. E aqui em São Paulo, eu já entrevistei a Silvia Design, já entrevistei o Dr. Antônio Macedo, que é o médico do ex-presidente da República, já entrevistei o presidente do grupo Planetu, que é o Oswaldo Saldeado, algumas coisas assim. E isso foi em 2020 que eu vim para cá. E eu fui entrevistando pessoas que, para mim, quem é essa jornalista? Por que essa jornalista conta história de superação? Porque eu sou superação. E sabe, vencedores, muitas vezes eu pergunto assim para as pessoas, você tem uma história de superação? Tenho sim, Gil, todo mundo tem. Não, gente, todo mundo não. As pessoas que têm histórias de superação, elas têm uma missão muito forte na vida delas. Elas têm a missão de incentivar você a se erguer. No seu dicionário da vida, você saberia dizer o que é superação? Eu não. Existem muitas explicações. Mas a que eu mais gosto é que a superação, ela é uma força sobrenatural que te ergue do caos e faz você chegar a lugares inenarráveis. O que eu desejo para você? Eu estou aqui em São Paulo. Eu conheci Tiaguinho Vessi, que tem uma história incrível. Todos os palestrantes que estão aqui, eles têm histórias incríveis. Mas o que eu quero deixar para vocês é o seguinte, vencedores. A coisa mais importante que tem na sua vida é a sua história. Porque a sua história é o seu legado. As pessoas vão te conhecer pela sua história. E você tem que ter coragem para contá-la, para inspirar aos outros. Porque eu tinha todos os requisitos para tudo dar errado na minha vida. Eu tinha todos os requisitos para ser uma terrorista, pela minha história de vida. Mas eu não sou a minha dor, eu sou o que eu quero me tornar. Não são as circunstâncias que determinam o meu sucesso, é a minha escolha. E eu escolho. E eu vou levantar para dizer uma coisa para vocês. Lembra que eu peguei um ônibus lá no Rio de Janeiro e fui para a cidade maravilhosa para realizar o sonho de ser jornalista? Era impossível uma pessoa da minha terra se tornar jornalista. Era impossível uma pessoa da minha terra dar certo. Porque eu tinha que ser a primeira pessoa e através de mim eu ia ter que trazer uma multidão ao meu redor, ao meu lado. Se você tem um sonho, por favor, não desista dele. Porque é através do seu sonho que você vai se tornar quem você nasceu para ser. E você nunca vai ser feliz. Você precisa de duas coisas para ser feliz. Ainda bem que eu lembrei dessa parte importante. Você precisa se encontrar. E quando você se encontrar, você vai encontrar o propósito para o qual você foi criado. E a ordem não vai mudar. Existem muitas pessoas felizes,
bem-sucedidas, mas elas ainda não se encontraram. E se elas ainda não se encontraram, é óbvio que elas ainda não encontraram o propósito. Sabe qual é o meu propósito? É ir por onde quer que eu vá e dizer que você pode dar certo, se você quiser. Eu sou uma menina do sertão da Bahia, eu sou lá da cidade de Senhor do Bonfim, eu sou de uma família muito simples, eu sou uma sobrevivente do nada e eu dei certo. Vocês que moram no estado mais desenvolvido do Brasil, na cidade mais rica e desenvolvida desse país, você não pode nem imaginar em dar errado, se você quiser. Até porque você é a única pessoa na história que pode fazer você mesmo dar certo. Você é o único que pode se fazer dar certo ou dar errado. Vai depender da sua escolha. Então, eu espero que você escolha dar certo, dar muito certo, e que você seja exemplo de superação e que, através da sua dor, outras pessoas sejam curadas, tá? Obrigada pela paciência e é isso aí. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Gil Muricy, pelo seu depoimento, por poder dividir conosco um pouco da sua história. Eu sei que poderíamos ficar falando altas horas ainda sobre a sua história, mas é uma história que causa um impacto enorme às pessoas, o público que está em casa assistindo, porque foi que nem você disse, estamos numa capital onde tudo acontece, mas tudo acontece para aquele que de verdade sonha em fazer acontecer. Não adianta sonhar e ficar deitado no sofá ou na cama, ou de repente se perder dentro dos sonhos. Porque sonho sem ação, sem fé em Deus, sem objetivo, não é sonho, é pesadelo. Muito obrigado. E agora, para dar continuidade no nosso segundo congresso de superação, e o primeiro da história de São Paulo, eu tenho a honra de falar desse cara. Eu estive com ele semana passada em meu podcast que se chama Visão é o Papo Conhecendo Sua Realidade, aonde eu tive um prazer de conversar com ele dentro de 1 hora, e ele me esclareceu muitas coisas, me abriu muito a mente. Ele é o Tiaguinho Vess, ele é vítima de, vamos se dizer assim, um erro médico, uma prescrição médica, ou alguém deu uma medicação errada para sua mãe, e ele nasceu sem os membros superiores, sem os braços. E hoje ele é cantor, compositor e músico, e toca tantã com os pés. Olha, ele encanta os 4 cantos do Brasil. Vem pra cá, Tiaguinho Vess. Boa tarde a todos. Primeiramente eu quero dizer que é um prazer imenso estar participando desse evento. Agradeço pelo convite da Gil, quando ela me convidou. Tiaguinho, vamos organizar um evento de superação, o segundo congresso de superação do mundo. O primeiro foi no Rio, né? E o segundo está sendo esse. O primeiro da história de São Paulo. História de superação. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho para vocês a minha história de vida, a minha história de superação e, de certa forma, poder tocar no coração de vocês com a mensagem: tudo é capaz, você é capaz. Se você tiver força de vontade, colocar Deus à frente, você é capaz. Eu sou vítima da talidomida. A talidomida é um remédio para hanseníase que a mulher não pode tomar durante a gestação, que a criança nasce com má formação. E o meu caso, a minha mãe passava muito mal no período da gestação e tal. E nesses períodos que ela passava mal, ela sentia muito enjoo, muito vômito. Não se sabe ao certo se foi no postinho, se foi no hospital. Deram o remédio de talidomida errado para minha mãe no hospital. E por esse motivo eu nasci sem os 2 braços, nasci com má formação. E também nasci faltando a cabeça de um fêmur no quadril. Mas assim, eu teria tudo para ser uma pessoa depressiva, uma pessoa triste, uma pessoa para baixo.
exceto a minha mãe e a minha avó, estou falando da minha família, hoje minha esposa está aqui presente comigo também. Mas assim, eu nunca tive apoio da minha família, um incentivo, um apoio, pelo contrário. Alguns familiares próximos, tios, tias, às vezes desacreditavam e achavam que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu não ia conquistar os meus sonhos. Mas eu costumo dizer, eu fiz de um limão uma lima. Eu sempre fui sonhador, independente das minhas dificuldades, das minhas limitações. Eu nunca deixei de lutar pelos meus sonhos e pelos meus objetivos. Eu corri atrás, eu fui à luta. Hoje eu sou formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo. Sou músico profissional, OMB São Paulo, presidente Márcio está aqui presente. Hoje eu tenho a honra de dizer que eu sou conselheiro da Ordem dos Músicos de São Paulo. E sou cantor, compositor e percussionista, toco tantã com os pés. E é isso, a vida é luta, a vida a gente tem que acreditar na vida, a gente nunca pode desistir, independente das dificuldades e das limitações. A gente tem que colocar Deus à frente e acreditar nos nossos sonhos. Eu hoje tenho a honra de ter gravado uma música com Xande de Pilares, um dos maiores sambistas e pagodeiros do Brasil. Tem música Elo da Felicidade, que eu gravei com o Xande. Música com ex-vocalista do Cara Metade. Tenho também música com o Pezinho do Fórmula do Samba. Tenho um audiovisual, O Meu Samba Chegou, que está disponível lá no YouTube. E teve inclusive, eu também, além do samba e do pagode, que é o que eu gosto, que é o que eu amo, eu já me aventurei em outros gêneros musicais também. Inclusive teve uma música chamada Motivação em Fé, uma música que eu conto a minha história, uma música de rap que eu gravei em 2014, que foi destaque em Portugal. O time de futebol Passos de Ferreira estava prestes a cair para a segunda divisão do campeonato português. E eu não sei como essa música minha, essa música na época eu fazia rap, foi parar lá em Portugal. E o clipe foi usado nos vestiários para os jogadores, antes e depois das partidas, para motivar os jogadores. E o Passos de Ferreira conseguiu embalar uma sequência de vitórias e se livrar do rebaixamento naquela temporada. E aí eu fui noticiado na Rádio CBN para todo o Brasil. Tiaguinho Vessi, artista brasileiro, serve de inspiração para time de futebol em Portugal na luta contra o rebaixamento. E aí eu fui em alguns programas de TV, participei de alguns programas, enfim. E a mensagem que eu quero deixar para vocês: não espere de ninguém a motivação, não espere de ninguém. Você tem que ser a sua própria motivação. E independente da minha condição física, independente de eu não ter os braços, independente, eu sempre fui batalhador, eu sempre fui sonhador, eu sempre lutei pelos meus sonhos. Eu já ouvi pessoas da minha família, um tio meu, falar: para que o Tiago vai fazer faculdade? Para que o Tiago fica atrás de música? O Tiago era para ser um menininho quietinho, de boa, dentro de casa. Ele já recebe o benefício dele do INSS. Era para ele ser um menino, a mãe dele ajuda ele e tal. Até mesmo o fato de eu ter mulher, hoje eu sou casado. Meu tio, para que o Tiago vai casar, vai atrás de mulher, vai atrás de fazer faculdade, vai atrás de... Ou seja, na cabeça desse meu tio era para mim ser um Zé Ninguém na vida. Era para mim não ter mulher, para mim não se formar, para mim não... Mas assim, é o que eu costumo dizer. Às vezes, críticas servem para a gente se motivar mais ainda. Não para provar para a pessoa que está nos criticando, mas para provar para nós mesmos o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa capacidade. E eu tenho muita fé em Deus, em tudo na minha vida, eu coloco Deus à frente e as coisas dão certo. É isso, a gente não pode se limitar. Eu costumo dizer que a maior limitação está na nossa mente, está na nossa cabeça. Se você falar: eu não vou conseguir, eu não sou capaz, você não vai conseguir. Agora, se você pôr na sua cabeça: eu vou para cima, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou lutar, eu vou batalhar, não tem como dar errado.
E essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês: nunca desista dos seus sonhos, nunca. Independente de qualquer situação, nunca desista dos seus sonhos. É essa mensagem que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Quero dizer que está sendo uma honra, uma alegria, um prazer imenso estar aqui hoje, na Ordem dos Músicos, nesse evento, com a Gil Muricy também, que tem uma história linda de superação. E é isso, nunca desista dos seus sonhos. Coloque Deus à frente, o céu é o limite. E esse foi o Tiaguinho, né? Gratidão, Tiago, mais uma vez, por ter me convidado e, de uma certa forma, conseguir agregar valor à vida das pessoas. A sua história é... Eu já falei, eu sou um eterno apaixonado por você. Mesmo que a sua esposa esteja aí, eu sou apaixonado pelo seu talento, pela pessoa que você é, por tudo que você faz, não só para mim, mas para o mundo. Você tem um papel importante no mundo. A gente não nasce por nascer. Quando a gente nasce por nascer, a gente faz qualquer coisa. Quando a gente é enviado por Deus, que é o seu caso, que é o caso do Ricardo, da Flávia, da Gil, de tantas outras pessoas, quando é enviado, a gente tem um gosto diferente, tem um QI diferente. Então é por isso que eu te agradeço imensamente. Gratidão. Valeu. Uou! Gente, dando continuidade ao nosso primeiro congresso da história de São Paulo, eu não poderia deixar de trazer uma pessoa que tem um papel fundamental dentro desse nosso cronograma. Não é à toa que ela atravessou o deserto. Olha, não é fácil atravessar o deserto, e nesse atravessar o deserto você vê cumbucas vazias, cumbucas sem água, e você ali dentro daquele deserto. E de repente, você ser inspiração para tantas outras pessoas. É com grande pesar e amor, tenho muito amor pela essa pessoa que eu vou trazer aqui. Acabei de conhecer e já tenho um carinho enorme pela história dela que eu vou ler para vocês aqui. Uma grande mulher. Após 26 anos vivendo no alcoolismo, atualmente em recuperação, auxilia pessoas a saírem do vício. A escritora Flávia Rocha. Seja muito bem-vinda. Ai, gente, superação é ter que falar depois da Gil e do Tiaguinho, gente. Olha o que a gente faz. Vou ter que superar isso aqui agora. Bom, eu fui convidada, né, pela Gil e pelo Tiaguinho para falar um pouco da minha história. E aí eu me vi numa responsabilidade muito grande, né? Porque não é fácil falar aqui, né, gente? E superação, você falou uma coisa, né? Porque o que é superação? Superação, para mim, é assim, é você estar num estado extremamente crítico, né, no fundo do poço, sem perspectiva, sem apoio, sem o norte, sem nada, e de repente, quando você sai dessa situação, é um efeito sobrenatural mesmo. Um efeito, que aí a gente fala, eu, né, quando consegui, eu entendo que a superação é uma força tão... Às vezes a gente tem que chegar num absurdo, num limiar tão grande para dizer que Deus existe, porque só com a presença de Deus foi possível essa transformação. No caso, o assunto, né, a dor que eu trato de superação é uma dor que ela não é subjetiva, né? Tipo, o Tiaguinho, ele foi vítima da talidomida, nasceu sem os braços. A pessoa que trata dessa dor que eu estou tratando, né,
Isso daí, na verdade, já é um problema número 1 de saúde pública no Brasil, que é a questão da saúde mental. A minha questão é o alcoolismo, né, que é uma questão de um transtorno mental, físico, mental e espiritual. Então, qual que é a minha história? Né? Esse aqui é meu livro qual que é a minha história? Eu venho de uma família extremamente disfuncional. Minha mãe é alcoólatra, meu pai é uma pessoa narcisista, que ele sempre falou assim que não era para eu nascer, e eu fui vítima de um estupro, e muito cedo eu comecei a beber. Quando eu tinha 15 anos eu ingeri meu primeiro gole, comecei a fumar maconha, né, usar álcool, maconha e bebida. E eu peguei um trecho aqui, né, que é assim, ó. Eu me lembro de uma vez em que acordei no dia seguinte e precisei reconstruir a noite anterior pelas mensagens, pelas reações das pessoas e pelos pedaços de memória que vinham como flashes. Eu não sabia exatamente o que eu tinha falado, para quem tinha ligado, nem como tinha chegado em casa. Muitas vezes nem quem estava do meu lado, né? Tipo, insanidade. E talvez o pior nem fosse a ressaca física. Era aquela sensação de vergonha, medo e vazio. A sensação de perceber que o álcool já não estava mais me dando liberdade. Estava tirando a minha lucidez, a minha dignidade e o controle da minha própria vida. Foi naquele momento que comecei a entender que eu não estava apenas bebendo demais. Eu estava adoecendo. E quando uma pessoa chega nesse nível, nós precisamos parar de romantizar. Isso tem nome. Isso se chama dependência química. Isso se chama alcoolismo. Esse meu relato aqui é de uma menina de 17 anos. Então, antes dos 18 anos, eu já tinha aquilo que a gente chama de alcoolismo precoce. O nosso cérebro termina de se desenvolver com 23, 25 anos. E eu, antes da faculdade, já tinha um alcoolismo instalado dentro de mim. O que era isso? Eu tinha prejuízos. O que define o alcoolismo? O alcoolismo não é o tipo de bebida que você... mas eu só tomo cerveja, eu não bebo todo dia, eu só bebo em casa. Isso não define. O que define o alcoolismo são os prejuízos. E eu, muito cedo na minha vida, já tinha o alcoolismo desenvolvido e comecei a ter os meus prejuízos. Eu entrei na faculdade e tive uma vida que é uma casca, né, uma superfície, que é o chamado do alcoolismo funcional. Eu trabalhava, eu fiz faculdade, consegui me formar, tive uma carreira importante no mundo corporativo, mas por baixo daquilo tinha uma pessoa completamente destruída. Então, assim, eu fiz um inventário, né, que é um exercício que a gente faz em Alcoólicos Anônimos, e durante os meus 20 aos 30 anos, eu não lembro direito do que eu fiz, eu tive 25 empregos, eu tive 30 namorados, era uma vida completamente... onde eu machucava as pessoas, onde realmente eu só queria saber de beber, né? Aí eu peguei e casei, quando eu tinha 33 anos, com um cara, e assim, como minha mãe, né, minha mãe, ela muito cedo, ela pegou e saiu de casa e me deixou sozinha também com os irmãos, a gente não tinha direito de ficar, enfim, foi toda uma operação. E aí eu casei com um cara super legal, e quando eu estava grávida, aí eu fiquei grávida da minha primeira filha, foi o único período dos meus 15 até a minha maternidade. Quando eu fiquei grávida da minha filha, eu falei, eu não vou beber, porque existe a síndrome da abstinência fetal, que é, assim, se você dá um gole quando você está grávida, você pode transmitir para o seu filho. Minha filha nasceu, quando eu estava grávida de 7 meses da minha segunda filha, o meu marido morreu. Né? Então eu estava com barrigão, minha outra filha tinha 1 ano de idade, e meu marido morto na cozinha. E aí um novo desafio começou, quer dizer, eu me vi, né? Eu lembro que eu falei assim, gente, o que eu faço? Eu não tenho nenhum suporte da família, nem zero, porque foi todo mundo embora. Eu era sozinha e meu marido tinha trazido aquilo para mim, né? Um lar, uma esperança, e aquilo foi tirado de mim. E aí minha filha nasceu, eu me vi, minha filha nasceu órfã, e aí quando ela nasceu, o meu alcoolismo foi para a 5ª dimensão, que foi o momento onde eu comecei a beber de manhã.
E olha o nível da insanidade, porque assim, para mim a maternidade é o mais forte que uma pessoa pode ter. E o alcoolismo, ele superou isso, né? O que o vício faz, o que uma dependência química faz? O alcoolismo é a doença da família, então eu cometi verdadeiras insanidades, dirigindo bêbada, cuidando das minhas filhas completamente embriagada. E aí aconteceu um fundo de poço, muitas vezes Deus tem que se manifestar. Eu estava com minhas filhas e eu tive uma queda na escada e quebrei minha tíbia, né? Fiquei com meu pé pendurado, fui para o hospital e eu estava no apogeu do meu alcoolismo, e no hospital eu tive que ficar tomando morfina. E aí, quando eu saí do hospital, eu voltei a beber, e aí eu tive que ser internada numa clínica. Fui internada na clínica, né, de dependência química, e eu consegui ser expulsa da clínica, porque eu queria fazer do meu jeito. Na clínica você precisa ter, como se fala, disciplina. Saí da clínica e um dia eu estava no Shopping Eldorado, para quem não conhece, com as minhas duas filhas, elas tinham 2 e 3 anos, no carrinho, de muleta, e aí eu fui interditada pela segurança do shopping, e a segurança falou: a gente vai chamar a polícia porque você está completamente embriagada, de muleta, com 2 crianças em um carrinho, isso daí é uma insanidade, a gente vai chamar a polícia. Se eles tivessem chamado a polícia, eu teria perdido a guarda das minhas filhas, que é a coisa mais importante que eu tenho. E aí eu falei, né, assim, gente, pelo amor de Deus, o pai já morreu, não tem família, me dá uma chance. E aí eles me deram uma chance, umas amigas foram me pegar em casa. No dia seguinte, eu ingressei, eu ajoelhei no chão e falei, foi aí que aconteceu, né? Foi aí que aconteceu o milagre. Falei assim, eu não posso mais continuar desse jeito. Eu já estava tentando parar de beber desde os 30 anos, eu fiquei dos 30 aos 42 anos tentando parar de beber. Fui em psicólogo, psiquiatra, tentei fazer umbanda, tentei fazer de tudo e nada deu certo. O que deu certo foi eu tomar a decisão. Eu ingressei em AA, peguei minha ficha e nunca mais bebi, né? Isso daí foi no dia 28 de julho de 2014. Então eu vou completar agora em julho 12 anos de sobriedade. E aí, quando eu completei 10 anos de sobriedade, eu escrevi um livro, porque eu estava fora do mercado, né? Eu estava completamente fora do mercado. Porque eu vim da área de marketing, então assim, com esse negócio do digital, a gente vira uns dinossauros, não é? Tipo, eu não conseguia mais me recolocar. Eu falei, gente, o que eu posso fazer, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu decidi escrever esse livro, que conta justamente essa história. E quando eu escrevi o livro, eu tive uma visão. E eu lembrei que quando eu quis parar de beber, eu não sabia o que fazer. Eu estava desesperada. E eu errei muito os caminhos. Como, por exemplo, ir num psicólogo que fala de redução de danos. O que é redução de danos? Você toma 10 doses por dia, faz o seguinte, toma 2. Só que isso para quem tem problema, alguém fuma aí, alguém tem problema. Você não consegue. Para quem tem problema com doce, com sexo, com telas... quem tem problema da dependência química, não existe essa questão da moderação. E aí eu demorei muito tempo, né, para descobrir o caminho certo, E aí eu fui em Alcoólicos Anônimos, e aí eu escrevi, desculpa, a gente estou meio nervosa, aí eu escrevi esse livro, e nesse livro eu falo, metade dele conta justamente essa história, que eu cheguei até o meu fundo de poço, mas na outra metade conta depois que eu parei de beber. Porque quando a gente para de beber, porque superação não eu acho que não é um lugar onde você chega. É um lugar onde você precisa continuar revisitando para não voltar para onde você estava anteriormente. A superação não é um marco que você atinge, né? Do tipo, então tá bom, então você entrou em Alcoólicos Anônimos, pegou a sua ficha e tá tudo resolvido, você agora é uma ex-alcoólatra. Não existe ex-alcoólatra, não existe ex-dependente, não existe ex-obeso, não existe ex-anoréxico, né? Não existe uma pessoa que está com depressão, né? Para a gente superar, a gente precisa achar essa força dentro da gente, dentro de Deus. E realmente é assim, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu acho que aquela pessoa que consegue superar é aquela pessoa que ela nunca desistiu. Porque se você não chegou lá, é porque você desistiu.
Porque se você não desistir, pode demorar. Eu tenho uma tartaruguinha aqui, ó, tatuada aqui. Tartaruga é o símbolo, né, de Alcoólicos Anônimos, né, de devagar e sempre. Enquanto a gente está aqui enrolando, né, vendo a tela, vendo o Instagram, não sei o que, a tartaruga está lá, ó, seguindo o ritmo, né, casca grossa, né, e ela chega lá. Então, e aí eu montei o meu perfil no Instagram e hoje em dia eu tenho um projeto, né, que se chama Sobriedade Emocional, Superando o Alcoolismo, e eu tenho uma comunidade onde eu ajudo mulheres que não têm condições, porque eu faço atendimento individual, meu atendimento individual ele é personalizado, ele é caro, eu faço mentoria, mas aí eu criei esse projeto agora que se chama Sobriedade Emocional, que é uma comunidade onde as mulheres pagam um valor simbólico, né, de R$47 por mês, e lá elas têm todo tipo de apoio que elas precisam. Tipo, qual que é a rede de apoio que eu preciso, o que eu preciso fazer, como que eu faço para fazer prevenção de recaídas, informação, porque informação é poder, né? Quando a gente tem qualquer tipo de problema, a melhor coisa que a gente pode fazer é buscar informação. E a superação é isso, a superação ela é um negócio muito, qual foi a palavra que você usou? Muito sobrenatural. E quando a gente consegue superar, a gente desenvolve uma resiliência que ninguém vai tirar isso da gente. Você falou muito de legado. Quando a gente acorda de manhã, a gente tem duas opções, né? A gente tem a opção de ser uma boa pessoa ou de não ser uma boa pessoa. A gente tem a opção de ficar embaixo do edredom ou de fazer esporte. A gente tem a opção de chegar para uma pessoa no elevador e cumprimentar educadamente, ou a gente tem a gente sempre tem duas opções. Então, se você não conseguiu chegar lá, é porque você ainda, ou você desistiu, ou eu sempre tive uma fé muito inabalável. E essa fé é que leva a gente a realmente conseguir e superar. Eu vejo muitas histórias, o caso de reincidência, né, de recaída é muito grande, é um mercado, né, uma área muito difícil de lidar. Mas ela é muito gratificante quando eu consigo salvar uma vida, consigo salvar 2 vidas. E acho que era isso. Não sei o que mais. E aí essa foi a história, né? Eu sou mãe solo. É mais difícil, muitas vezes perguntam para mim, né? O que é mais difícil, superar o alcoolismo ou ser mãe solo? É ser mãe solo. Porque eu não tenho controle sobre aquelas pessoas, hoje em dia elas estão adolescentes, e criar 2 filhas sozinhas, e junto com isso, eu estar me tratando do alcoolismo foi assim, realmente um exercício de muita superação mesmo, e vale muito a pena. E depois o que a gente vai fazer com isso? Ajudar outras pessoas, né? Eu acho que todo mundo sempre tem que pensar, o que eu vou levar para o caixão? Qual que é o legado, qual que é o karma que eu vou quebrar da minha família? Qual que é o legado que eu vou deixar? Quando eu morrer, o que as minhas filhas vão falar? Ela morreu bêbada, né? Ou ela morreu, ou ela se recuperou e ajudou outras pessoas. A gente tem que pensar muito no nosso legado. Qual que é o legado que você vai deixar quando você morrer, né? Então, eu acho que é isso. Se você ainda não conseguiu, se você ainda não chegou lá, porque você não tentou o suficiente. Busque, né, vá atrás dos seus sonhos. Espero ter ajudado aí, gente. Muito obrigada aí pela... Obrigada, gente. Que história, né, gente? Que história de superação. E ela falou um negócio bonito, que tem muita relevância no nosso país, né? O quanto é difícil ser mulher no nosso país, né? E não é fácil ser só mulher. Ainda tem um agravante que é ser mulher e mãe solo. Aí é completamente diferente de tudo. História dela bonita, inspiradora. Gil, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer um congresso lindo desse, pessoas maravilhosas, pessoas ali prestando atenção e tentando entender e onde se encaixa em cada fala.
eu acho que geral está se identificando com isso. Isso é o Congresso de Superação. O segundo. E o primeiro da história de São Paulo. Eu acho que a gente para agora para um break aí, e na sequência a gente vem com ele. Uma pessoa que a história dele vai impactar você que está em casa nesse exato momento. Aguardem. Vamos parar aí uns 10 minutos? 10, 15? 30? 30 minutinhos então.